algo que Deus colocou no coração dessa igreja, através do nosso pastor, que é essa palavra, preparando gerações. Nós já temos 18 anos de ministério e muitas vezes ouvimos falar sobre gerações, sobre discipulado, mas nesse tempo, nesse momento, Deus determinou isso para a vida dessa igreja. E Deus, algumas semanas atrás, umas 5 semanas atrás, assim, Ele falou muito ao meu coração sobre sermos essa geração que vai impactar. E quando a gente pensa em geração, a gente pensa, por exemplo, né, na nossa mais nova ovelhinha, que é a Nina, e a gente pensa nessa juventude adolescente, a gente pensa nos jovens, mas Deus falou para essa igreja que nós somos essa geração. Se você está vivo, seja a idade que você tenha, você é essa geração que Deus está preparando. Amém? Então, diga para você mesmo: eu nasci para impactar. Diga para o seu irmão: você nasceu para impactar. Você já parou para pensar quantas notícias chegam para você de alguém que estava vivo e morreu de repente? Alguém que nem estava doente e faleceu? Alguém que estava ali e de repente sumiu? Se você está aqui nessa terra, querido, é porque Deus não terminou contigo. Deus ainda tem algo para você nessa terra. E tudo que Deus faz é de impacto. Tudo que Deus faz é poderoso. Quando a gente se converteu foi assim, foi um impacto. Foi ou não foi? Então, tudo que Deus faz, Ele é assim, Ele faz assim. E a gente pode provar, como a gente canta na canção, quão real é isso. Quanto real é isso? Diga assim: geração impactante. Abra sua Bíblia em Êxodo. Você bem breve, porque Deus preparou esse momento para nós, para gratidão, para louvor. Amém? Êxodo 33, de 8 a 11. Se você já chegou lá, diz assim: geração impactante. Então vamos. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face. Ops, me perdi. Como qualquer fala, seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Esse texto é um texto que marca quando a gente pode trazer isso para uma geração impactante. A gente vê 3 coisas acontecendo aqui nesse texto. Algo que impactou, algo que chamou a atenção daqueles que estavam lá fora. Ele diz que a primeira coisa que aconteceu quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia e todo o povo olhava pelas costas, ele entrando. Todo o povo ficava vendo o que estava acontecendo na vida daquele homem. Uma geração impactante é essa geração. Onde você vai, as pessoas ficam te olhando para ver o que vai acontecer de power, de poderoso na sua vida. Às vezes é uma coisa simples. E quando a gente pensa isso, a gente pensa naquela coisa assim, mega, nem é assim sempre. E a gente vê
Deus falando com essa geração, esse homem face a face. Eu te pergunto, você como geração impactante, Deus tem falado com você face a face? Você tem buscado Deus falar com você face a face? Querida, eu tenho 55 anos, nasci no Evangelho. Hoje sou uma pastora, há alguns anos sou uma pastora. Deus deu um rebanho para a gente cuidar. Mas dentro disso tudo, eu posso estar desviada. Eu sou crente, dou meu dízimo, prego a palavra, venho à igreja, sou esposa do pastor. E eu posso estar desviada de ver Deus face a face. É muito, muito rápido. Ontem você estava aqui, Deus te visitou, te tocou, e quando você acordou aquilo já não existia, e aí quando vai o outro dia já não existia também. É muito fácil. Mas a gente vê nesse texto um exemplo, um exemplo de uma geração que busca Deus. E os que estão à sua volta veem a presença de Deus. Olha, esses dias eu tive a chance de estar com a minha filha no Rio, e a gente tive a chance também de assistir uma aula no final do TCC dela, da pós-graduação. E uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que agora já vive bastante tempo aqui no Brasil, mas ela foi missionária. Porque eles dizem lá que eles foram fazer missão, que ela é relação internacional, ela é isso, ela trabalha no campo, ela cuida, ela traz a provisão do Médicos Sem Fronteira. É uma pessoa com algo tão genuíno, algo tão verdadeiro. Qual a diferença dela para mim? Qual a diferença dela para você? Ela está ali, deu a vida dela para trabalhar em vários lugares da Europa, na África. Qual a diferença? E eu fiquei pensando nisso. A diferença é que ela não conhece o Senhor, então ela não pode ver Deus face a face. Por que eu estou trazendo isso para você? Eu estou trazendo porque cada vez mais o mundo está oferecendo coisas bastante genuínas, coisas que te fazem pensar, coisas que te fazem admirar. E eu penso, você, como cristão, pode dizer que as pessoas no seu trabalho, as pessoas na sua casa, olham para você e dizem: uau, lá foi a Teresa. Lá foi a Teresa buscar o Senhor e ela voltou, e eu posso ver o que Deus fez com ela face a face. Você pode dizer isso de você, porque uma geração de impacto, essa geração que a gente está preparando, será essa geração de Joel. O pastor sempre lê esse texto para a gente. Gente com boas intenções, gente com propósitos genuínos. Está assim, gente. Deixa você no chinelo. Pessoas que abnegam da sua própria vontade, pessoas que abnegam do seu próprio prazer para servir o próximo, sem o Senhor Jesus, sem reconhecer o senhorio de Jesus. Uma geração impactante é o que esse mundo precisa. Às vezes eu vejo no Facebook ou nessas redes sociais o povo metendo malha nos nossos governantes. E poucas vezes eu vejo alguém intercedendo por essas pessoas, alguém fazendo um cartazinho bonitinho, inspirador, nos convidando a ter amor e compaixão. É ou não é? Mas está assim, a igreja está dispersa, mas está assim de gente, ó, para malhar os Judas, né? Vamos ler Jeremias 1:4. Vamos ver um outro tipo de geração que Deus está querendo levar a gente para ser. Jeremias 1. Abra sua Bíblia ali, por favor.
a partir do versículo 4, uma história também. Diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quantos crentes evangélicos nessa manhã aqui dentro podem dizer: ah, Senhor, tem outro que faz melhor. Ah, Senhor, esse negócio de ficar na vigília até meia-noite. Ah, esse negócio de perder minha sexta-feira para orar. Ah, esse negócio. Eu sou muito tímido. Sou muito estabanada. Eu sou muito sei lá o quê, né? Aí ele diz no 7, o Senhor diz para o Jeremias: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Querido, é uma coisa tão interessante que a gente acha que tem o controle. A gente acha que a gente tem o controle. A gente não tem controle. Eu posso aqui dar um piripaque. Eu fiquei pensando outro dia no genro da minha filha, que de uma noite para outra eles se despediram, bye, boa noite. Quando acordaram, cadê ele? Tinha tido um derrame e não abria a porta. Ninguém combinou. É assim. Quem tem o controle, querido? Talvez se você já viveu de perto uma perda de alguém assim inesperada, você sabe o que eu estou dizendo. Estava vivo e morreu. Estava andando e perdeu a perna. Tinha olho e parou de ver. Assim. Então, o texto diz aqui: não diz que você é apenas uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Eu que vou te enviar. O Senhor que está me enviando aqui. O que você faz, seja na palavra do Senhor, seja no seu trabalho, você faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então é o Senhor que faz isso. E Ele diz: e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Uma geração de hoje, cristã, evangélica, seja lá o título que você se dê, mas uma geração genuína, ela sabe que foi chamada, escolhida, separada pelo Senhor. Que é Ele que vai na tua frente. Que é Ele. Você está cansado, mas Ele não acabou contigo ainda. O propósito que Ele tem para você não terminou. E Ele vai te dar força. E a Bíblia dá 1.300.000.000 de textos para te encorajar. Uma geração impactante, até esse texto nos encoraja a isso, sabe que diante das limitações o Senhor diz: não pare, continua, porque sou eu que vou fazer, sou eu que vou botar as palavras na sua boca. Não tenha medo de ninguém. Eu gostei dessa versão aqui da Bíblia Viva. Ela diz: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu pastor, não é o seu, sei lá, o seu máximo aí na cotação de uma pessoa que você considera. Não é essa pessoa quem está falando é o Senhor Deus, que criou o céu e a terra. E quando tem seca a gente murmura, quando tem chuva a gente murmura também, né? É assim, mas Ele é que determina todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, vamos ver um outro exemplo de uma outra geração. Gênesis 37. Aleluias.
Glória a Deus. Oh, 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 oh. Versículo 5 de 37 do Gênesis diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Se você gosta de ler, ótimo. Se você não gosta, eu te convido a ler essa história. É uma história muito linda, né? A gente já tentou, a gente já viu, a televisão já tentou fazer alguma coisa por aí, mas francamente, ainda assim, né? Eu acho que deixou a desejar, por isso eu te convido a mergulhar nessa história. É uma história de irmãos, é uma história de ciúme, é uma história de inveja, é uma história de predileção, é uma história de arrogância, é uma história de perdão, é uma história de perda, é uma história de morte, é uma história de vida, é uma história de consolo, é uma história de estilo de vida, é uma história de escolha de vida, é uma história maravilhosa que deveria sempre permear a nossa vida como cristãos. E nessa história a gente vê um jovem arrogante, exibido. Deus só fala comigo, Deus me dá sonho. Não te dá sonho? Mas Ele me dá sonho. Não te deu sonho, mas Ele me dá sonho. Ele me dá sonho, Ele me dá visão, e eu começo a me exibir, e Deus fala: vou tratar do seu caráter. E você está passando na moenda aí, está complicado as coisas, Ele está trabalhando no seu caráter. Ele está cuidando do seu caráter. E esse homem, esse irmão, Deus permitiu ele passar por uma trajetória, uma saga terrível. Ele foi vendido, os irmãos venderam ele foi preso, ele foi rejeitado, ele foi enganado, o pão que o diabo amassou, esse cara foi. E no final da vida dele, o sonho se cumpriu. Uma geração impactante, ela é uma geração que sabe esperar a hora de Deus. Deus está te dando um sonho, Deus está te dando um propósito, uma razão, uma ideia. Chame o nome que você tiver. Guarde no seu coração, espere o tempo do Senhor para a coisa acontecer. Às vezes, como no caso aqui, ele tratou o seu caráter, o caráter do cara. Às vezes ele quer tratar o seu caráter para o sonho acontecer. Eu já tive tantas experiências na minha vida cristã assim. Eu tinha na mão. E porque o meu caráter era um caráter deturpado, um caráter esquisito, pecador, um caráter deformado, perdi muitas coisas. E foi preciso mesmo aquela palavra de 1 Coríntios que fala: olha, as suas obras vai precisar passar pelo fogo. E Deus foi tão bom comigo que Ele tirou tudo, para que quando eu passasse pelo fogo, o despencar, o cair fosse pequeno. Às vezes eu caí lá de cima, porque eu estava numa posição muito alta, eu caí daqui, porque Deus é bom. E passaram-se os anos se passaram, e Deus restitui na minha vida. Porque hoje, o meu caráter, ele é diferente, ele é tratado, ele é amadurecido. Orgulho, vaidade, isso foi posto por fora. E aí, uma geração impactante nasceu. Uma geração, se você quer ser uma geração que no seu trabalho você diga, passe e diz: essa pessoa, é com essa pessoa que eu vou contar, é essa pessoa que vai orar por mim, é essa pessoa aqui que tem palavra de vida eterna. O caráter precisa ser tratado. José, ele liberou perdão para tanta injustiça que fizeram com ele. Talvez a sua vida esteja assim, tanta injustiça.
E ele perdoou aqueles irmãos que fizeram tanta maldade para ele. Não só perdoou, mas ele confortou os irmãos depois. Você já teve situação assim, onde a pessoa apronta para você, a pessoa fere você, a pessoa faz um tanto com você, e Deus te leva a perdoar essa pessoa, e a pessoa fica tão constrangida diante do perdão, que você tem que consolar ela depois. Não, querido, fica bem, tá tudo bem, fica de boa, fica de boa, vem cá, que eu vou te dar um colinho. Uma geração impactante é assim. Amém? Uma geração impactante entende o propósito de Deus. A gente está preparando uma geração. A gente está preparando gerações. A gente está preparando gerações. Se você não está preparando nada, nessa manhã eu te cutuco, que nem aquele cutuco do Facebook, né? Eu te cutuco para se checar. Eu não estou preparando nada. Eu vou passar por essa vida assim? Isso é algo que você precisa repensar. Vamos abrir a Bíblia em Atos, por favor, em 13. Atos 13. Eu lembro que o dia que ele me impactou era um dia até de culto, e eu sentei ali, estava eu e o pastor Xande, sentei do lado do pastor Xande, e o pastor Pedro estava dando uns avisos, umas coisas assim, e eu chamei o pastor Xande e falei: olha para isso, você já tinha visto esse texto aqui em Atos dos Apóstolos? E aí ele falou: olha só a minha versão. Eu já fiquei impactada com a minha. Aí ele falou: olha só a minha versão, que legal. É Atos 13, 36. Eu fiquei apaixonada por isso. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Xande, pastor Xande, lê para mim a sua versão. Você está com aquela bibliona aí? Yeah? Porque na verdade, dentro da vida de seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi junto com seus pais. Viu corrupção. Na outra Bíblia. É na outra Bíblia, né? Então, na minha Bíblia diz assim, na outra Bíblia que eu peguei aqui: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Na Bíblia do pastor Xande dizia os propósitos de Deus, se eu não me engano. Então, veja bem, Paulo, lá pelas tantas, Paulo falando daquele, porque Paulo era tremendo para falar a revelação que ele tinha da ressurreição de Jesus, né? Da morte e da ressurreição. Paulo era mestre nisso. Dentro desse contexto, ele traz isso aqui. Ele diz: olha, na verdade, no seu tempo, não é no meu tempo, não é no tempo lá, é no tempo que Deus determinou para ele. Ele cumpriu os planos de Deus, os propósitos de Deus. E aí ele morre, apodreceu na sepultura e tal. Será que quando você deitar na cova, eu queria ter feito aqui aquele negócio assim de catacumba, que tem aquela coisa assim que mostra o dia que ele nasceu e o dia que ele morreu? Isso. Eu fiquei pensando assim, como que será? Eu nasci em 1960, não sei o dia que eu vou morrer, mas digamos que seja daqui a 20 anos. Então, eu fico pensando, como será 1960 para 2035? O que será que aconteceu aqui? O
sua vida? Será que você lá pelas tantas da história de Deus, as pessoas vão poder dizer: fulano, você pode pensar no seu nome, ele no seu tempo cumpriu os planos de Deus, marcou a geração. Será que você vai poder dizer isso, querido? Porque isso me impactou. Davi é um exemplo para a gente de tanta coisa, de adorador, de pecador, de a quem se arrependeu, de quem fez de novo, de quem isso, de quem aquilo. E a Bíblia diz que ele cumpriu os planos de Deus. Nós, essa igreja, a igreja de Jesus, para esse tempo, foi chamada para cumprir os planos de Deus, para impactar a geração. Gente, se a gente não tiver nisso, posso te garantir que tem pessoas melhores que você fazendo coisas nesse mundo. E aí eu volto ao exemplo que eu dei essa semana, que eu vivi lá no Rio. Se você está sendo algo, apenas alguém, um ser passando pela terra, quero te dizer, tem gente que não conhece Jesus e que está fazendo mais que você, está impactando mais as gerações do que você. Então nessa manhã eu quero te dizer: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. Pensa a respeito de você, pensa a respeito do seu irmão, pensa a respeito da sua igreja, pensa a respeito do seu propósito, pensa a respeito das suas riquezas, pensa a respeito dos seus próprios filhos, pensa a respeito de tudo que te permeia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, querido, é dirigida pelos seus pensamentos. Você está dizendo, pastora, que isso é uma afirmação? Estou. Mas eu não penso assim. Então vá ler Provérbios 4, 23, porque é isso que a Bíblia diz. Em Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por isso que Paulo, que a gente tanto valoriza, porque ele escreveu mais de tanto de terço da Bíblia, ele trabalha com os pensamentos, ele trabalha com a mente, ele trabalha com a alma. Por quê? Porque é aqui dentro que a gente vai, a gente age, a gente se levanta da cama, a gente vai além, a gente abre mão, a gente se arrepende, a gente se abre para Deus, é na nossa alma. E por isso esse versículo: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa igreja escolheu obedecer ao Senhor no chamado para a gente desse ano, preparando gerações. Eu quero ser uma geração que impacta. Tem uns que vão falar mais, tem uns que vão falar menos, tem uns que vão agir mais, tem uns que vão agir menos, cada um é de um jeito, né? Mas eu quero impactar. E você que está aqui, você que está até nos visitando aqui, eu quero te desafiar a sair daqui com isso. Impacte aonde você vai. Porque senão, vou te garantir, querido, porque eu vi essa semana uma pessoa sem Deus fazendo coisas muito maiores do que talvez alguns ou muitos aqui estão fazendo para o próximo. E se a gente dissesse é crente, a gente diria Deus. Mas como não é crente, a gente não ousa, né? A religião não nos permite. Vamos adorar um pouquinho. Fecha sua Bíblia. Oh Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu espero que essa palavra só termine quando cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos abrir os